Rapaziada, a Realme anunciou um smartphone que agora sim vai concorrer diretamente com o Poco F3. Como eu acho que vocês sabem, né, quando ela lançou o Realme GT Neo, muita gente ficou até decepcionada porque o aparelho não era um concorrente direto do Poco F3, né, já que ele utiliza o Dimensity 1200 e o Poco F3 usa o Snapdragon 870, né, que é um processador aí de top de linha. E agora sim, com o Realme GT Neo 2, ela lançou configurações equivalentes, porém com um detalhezinho que simplesmente utiliza diamantes para fazer o resfriamento do celular, o que muda muita coisa. Nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona esse resfriamento. Tem uma ilustração muito simples, né, para você entender o quão diferente é esse resfriamento e como ele é muito mais eficaz do que o resfriamento que os outros celulares utilizam. E a gente também vai aproveitar para falar as configurações, falar de preço, data de lançamento, comparar com o Poco F3. Tem muita coisa legal para mostrar nesse vídeo aqui. Vamos começar falando rapidinho das especificações do aparelho. Eu já vou comparando também com o Realme GT Neo e com o Poco F3. Começando pelo processador, como eu já disse, o Realme GT Neo 2 vem com o Snapdragon 870, que é o mesmo que equipa o Poco F3, no mesmo clock, mesma GPU, né, que é a Adreno 650. O Realme GT Neo tinha o Dimensity 1200, que é um processador muito bom, mas como vocês sabem, é um pouquinho mais fraco do que o Snapdragon 870. Um detalhe muito interessante é que a versão mais básica do GT Neo 2, assim como do GT Neo, usa 8 GB de RAM, então ele não tem variante com 6 GB de RAM, como é o caso do Poco F3. E aqui a gente possui 6/128, 8/256 e 12/256 GB, tá? Então você encontra esse aparelho com 12 GB de RAM, assim como a gente também tinha uma variante do GT Neo também com essa configuração de memória RAM e de armazenamento interno. Câmera principal de 64 megapixels, mas não é a mesma câmera de 64 megapixels que tinha no Realme GT Neo. Essa câmera é um pouquinho melhor. Já as secundárias são de 8 e 2 megapixels e são exatamente as mesmas câmeras que equipavam o Realme GT Neo. A título de curiosidade, o Poco F3 tem a câmera principal de 48 megapixels, a secundária também de 8 megapixels e a terceira câmera dele é de 5 megapixels, então ela é um pouquinho melhor. Todos eles possuem tela de AMOLED com a taxa de atualização de 120 Hz. Vale ressaltar que o Realme GT Neo não tinha aquele HDR+, né, que dá um realce ali melhor nas cores, no contraste. O Poco F3 tinha, e agora no GT Neo 2 a gente tem o HDR10+ também, então isso ajuda a uma qualidade de tela melhor. Só que no Realme GT Neo era uma tela um pouquinho menor, 6.43 polegadas. Aí sim, quando você comparava o Poco F3 com o Realme GT Neo, você viu uma leve diferença. O Poco F3 era um pouquinho maior, já que quando compara o GT Neo 2 com o Poco F3, é praticamente o mesmo tamanho, mesmo peso também, né? 196 no Poco F3, 199 no Realme GT Neo 2. As câmeras frontais são praticamente iguais no caso do GT Neo e do GT Neo 2, que está sendo lançado agora. O Poco F3 ainda parece ter uma frontal um pouquinho superior em megapixels, não são 20 megapixels contra 16 do GT Neo 2. Só que na prática eu acho que essas câmeras são bem equivalentes, principalmente porque você encontra estabilização eletrônica no GT Neo 2, na câmera frontal. A gente também teve uma evolução na bateria e agora o GT Neo 2 tem bateria de 5.000 mAh, então isso é muito bom porque eles aumentaram bastante a bateria sem mexer tanto no peso se você comparar com o Poco F3, e isso vai dar uma autonomia bem melhor, principalmente pela questão do resfriamento que eu quero explicar para vocês agora. E o que é esse diamante? O celular vai vir custando o olho da cara porque ele tem diamantes na sua composição? Não, pessoal, basicamente o diamante é utilizado na construção do material que é usado para resfriar o Realme GT Neo 2, e são diamantes muito pequenos, são diamantes industriais com um tamanho entre 40 e 50 micrômetros. Micrômetro, para quem não sabe, é uma medida 1000 vezes menor do que o milímetro. Então são diamantes microscópicos mesmo, sabe? Porque, para você que não sabe, o diamante possui uma condutividade térmica 5 vezes melhor do que a da prata, ou seja, ele consegue dissipar o calor 5 vezes melhor, 5 vezes mais rápido do que a prata consegue fazer, sendo que a prata que é utilizada na maioria dos smartphones, na questão do resfriamento, né, da dissipação de calor desses aparelhos. A própria Realme fez uma ilustração em vídeo para explicar como funciona. Nesse aparelho
aparato ali, essa plaquinha de metal, possui exatamente o material que é utilizado na composição do resfriamento do Realme GT Neo 2. E eles colocaram uma espécie de massa congelada ali a menos 5 graus Celsius. No vídeo normal, né, não dá pra gente entender o que eles estão fazendo, mas quando eles mostram na câmera térmica, você consegue ver ali que a mão do cara que tá segurando, ela tá na temperatura padrão, você consegue ver que tá até meio vermelho na ponta do dedo dele, e aí a partir do momento em que essa massa congelada encosta ali nessa folha que possui diamante, metal e plástico, que são os materiais utilizados na composição do resfriamento do Realme GT Neo 2, quase que imediatamente você consegue ver que na câmera térmica o material passa de vermelho para azul bem rapidamente, enquanto outros materiais comuns levam muito mais tempo para isso. E aí mais na frente a gente consegue ver ali o dedo do cara que estava segurando essa plaquinha, ou seja, a dissipação de calor, porque ele não encostou diretamente nessa massa que está congelada, ele encostou só no metalzinho ali. E você repara que enquanto os outros materiais não diminuíram praticamente nada da temperatura do dedo dele, o material que é usado no Realme GT 2 quase que imediatamente conseguiu deixar o dedo dele ali muito mais frio. Então o que isso significa? Significa que esse material ele consegue dissipar o calor muito mais rápido, ou seja, ele vai conseguir tirar aquele calor do processador, dos componentes do aparelho, e isso é muito bom porque ajuda na economia de bateria, ajuda na hora de você jogar no aparelho, você não sentir ele tão quente, e principalmente no desempenho do processador. Você sabe, né, que é uma coisa bem básica, quando o processador e os componentes do aparelho ficam muito quentes, eles tendem a diminuir um pouco o desempenho para que o celular não superaqueça, e com esse resfriamento, isso praticamente não acontece, porque ele é muito mais eficaz, e ele deixa o celular numa temperatura muito mais baixa. Eu vou deixar esse vídeo completo aqui para vocês, porque apesar do vídeo estar em chinês, eles mostram ali com uma pistola térmica a temperatura final, e você consegue ver que é uma temperatura muito mais baixa do que de celulares que não usam esse tipo de resfriamento. Pra gente concluir, vamos falar do preço, porque não é tão assustador como você tá imaginando, tá? Dado que esse é o lançamento do aparelho. A versão mais básica, de 8/128, vai ser lançada a $388. Na conversão direta, isso vai dar R$2.157, levando em conta o dólar de hoje do AliExpress. Se o dólar cair um pouco, eu espero que caia, né? Ele vai sair ainda mais barato do que isso, ou menos caro, se você quiser chamar assim. Já a versão de 8/256 GB daria $420, ou R$2.335, e a versão Top Z, é a que eu gostaria de comprar, né? 12/256, vai chegar custando $465, ou seja, R$2.585. Vocês estão ligados, né, que isso aqui é mais barato do que praticamente qualquer top de linha, ou até mesmo do que alguns intermediários premium que a gente tem no Brasil. Então, eu achei esse preço muito atrativo. Claro que se você comparar pau a pau com a versão mais básica do Poco F3, o Poco F3 é mais barato. Você acha ele aí de 6/128 a mais ou menos R$1.850, ou seja, são R$300 de diferença. Só que isso, levando em conta que o Poco F3 foi lançado no início do ano, foi lançado lá em março, né, de 2021. A gente tá falando de um aparelho aqui que já foi lançado com a ROM chinesa, mas que deve chegar aí pro mercado global, com a ROM global, daqui a 2 semanas, no dia 10 de outubro. Ele tá previsto para ser anunciado no dia 10 de outubro com a ROM global. Então você consegue pegar um celular desse aí no preço de um intermediário premium no Brasil, só que vai ser um celular topzera, com configurações incríveis, tela maravilhosa, e uma das coisas mais legais, eu tava até comentando com o Jeff sobre isso, é que a versão mais básica desse aparelho tem 8 GB de RAM contra 6 GB do Poco F3, então você vai pagar um pouquinho a mais, mas vai ter um celular com mais memória RAM, que vai ter uma vida útil maior. O que você achou do Realme GT Neo 2? Eu acho que ele é sim um concorrente de peso pro Poco F3. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, ficou maior do que eu esperava, mas eu quis explicar de uma forma bem didática mesmo pra vocês como que funciona esse resfriamento que utiliza diamantes na composição. Com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço a todos vocês, valeu!